templo, a louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. E, Senhor, e desta feita, o assunto que vai ser tratado aqui é um assunto pertinente, mas de suma importância para as nossas vidas. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos. Senhor, que o Senhor possa usar a instrumentalidade dos teus servos, ó Pai, e não somente a questão da instrumentalidade, mas a ciência que o Senhor tem dado a eles. Fala conosco, Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aparecer, irmãos. Som. Nós estamos muito felizes dessa oportunidade, né, de articular a ciência dentro de uma instituição religiosa que se preocupou em falar sobre saúde mental. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar, por mais que vocês me conheçam. E depois o Júlio se apresenta também, tá bom? Ele é meu noivo, por isso que eu vou chamar ele de volta bastante. Então, meu nome é Débora, sou psicóloga recém-formada, sou pós-graduanda em psicologia social e eu dedico meus estudos à psicologia e à sociedade, porque nós acreditamos que o ser humano é um sujeito também social. Então, por que não estudar por que ele se comporta como se comporta numa sociedade, num contexto exclusivamente brasileiro? Então, também acaba articulando com o racismo estrutural, né? Enfim, faço meus atendimentos também. Hoje em dia eu faço online e presencial. Já sou estagiária há um tempo como voluntária no SOS Vidas, é um grupo de assistência social, em que nós estamos lá também fornecendo de alguma forma o nosso trabalho como psicólogos para a sociedade. E é um grupo também, é uma instituição que tem como as pessoas, né, são as pessoas que têm mais dificuldade, né, que são as pessoas de extrema vulnerabilidade, que estão ali para um atendimento mesmo psicoterápico. Pode se apresentar. Passou a palavra. Tudo bem, gente? Boa noite. Não vou me delongar muito na apresentação. Grande parte aqui também já me conhece. Meu nome é Júlio, sou psicólogo clínico. Também atuo como psicólogo familiar e como terapeuta de casal. Sou supervisor também lá dos estagiários, hoje lá no SOS, onde a Débora mesmo já apresentou aqui o local. Atuo também como psicólogo familiar numa instituição da Vara da Infância, aqui de Petrópolis também, que disponibiliza cursos gratuitos para a sociedade. E lá nós atendemos um público voltado realmente para pessoas com vulnerabilidade social, que precisam de oportunidades. Lá funcionamos com cursos profissionalizantes, de música, enfim. E já atuo lá há um tempo. Estou trazendo isso também como oportunidade, agora com essa questão da pandemia está retornando. E caso, né, aconteça de alguns de vocês tiverem interesse em saber um pouco mais como que funciona, é 100% gratuito, consegue passagem para quem é da rede pública de ensino. Então vale a pena para você que tem entre 8 e 18 anos, né? Eu acho que vale muito a pena estar querendo saber um pouco mais. Mas deixar agora a palavra com a digníssima. Eu vou iniciar e daí depois você continua. Você vai querer sentar? Vai querer ficar aqui no cantinho? Então. Gente, é muito legal essa proposta do Setembro Amarelo e é interessante a gente pensar, para a gente começar a pensar a morte, é necessário pensar a vida. Você que trouxe seu bloquinho de notas, tem anotações, perguntas, a gente vai abrir para o final, porque essa reflexão é uma reflexão bem profunda e geralmente o nosso campo de mente acaba abrindo bastante para alguns questionamentos que são bem essenciais, assim, né? Então, se fosse você, ficaria bem ligado, porque é uma questão bem interessante de se pensar. Bom, pensando a vida, quando a gente pensa no suicídio no Brasil, nós pensamos numa estimativa muito alta entre jovens negros no contexto brasileiro.
O maior índice de suicídio no Brasil é entre jovens de 15 a 29 anos de idade. E majoritariamente negros. Então, são pessoas que, em sua maioria, estão em estado de vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social? São pessoas com dificuldade de acesso à boa educação, à boa saúde, ao bom no mínimo, né? São pessoas que não têm condição do mínimo. E nós, como seres humanos, precisamos disso para sobreviver, do mínimo, né? E quando a gente entra nesse contexto de serem homens, tem aí também um outro viés, que é a questão da masculinidade. Porque homens, em sua maioria, são os homens que se matam no Brasil. Quando a gente para pensar na masculinidade, a gente entende que o homem, hoje em dia, exerce, hoje em dia não, né? Desde nossos primórdios, exerce determinado papel. Ele é imposto a ser o provedor da casa, a se manter sempre forte, não demonstrar sentimentos, não é verdade? Os homens, desde pequeno, desde criança, são estimulados a isso. Então, quando a gente vê um índice gigantesco em relação aos homens e jovens, nós conseguimos entender o porquê isso se dá. E é a partir desse viés que a gente precisa começar a pensar a nossa realidade, né? Eu costumo dizer que nós não precisamos ser pessoas autonomistas na nossa vida, nós precisamos ter um pensamento crítico. Só o pensamento crítico é capaz de construir conhecimento. E com esse conhecimento nós vamos entendendo mais as coisas, parando de ser autônomos. Porque nós somos inteligentes demais para ser autonomistas, né? De viver sempre no automático. Nós não somos robôs, ainda bem, graças a Deus. Então, quando a gente para pensar nesse contexto, é interessante a gente pensar, além do porquê que isso acontece, por que continua acontecendo? Logicamente, o nosso Estado, o Estado brasileiro, tem muita influência nessa questão. Por quê? Porque a falta de acesso ao emprego é culpa nossa? A falta de acesso a uma boa saúde é culpa nossa? Existe um Estado que, por lei, acaba nos concedendo, né? Nós temos direito a isso, mas eles chegam até a gente, em sua maioria. Quando a gente para pensar num atendimento, por exemplo, a gente sabe a burocracia que é pelo SUS. Então, a gente consegue também entender essa dificuldade de acesso, né, ao emprego, ao bom emprego, que nessa faixa é a faixa que o jovem está começando ali a se inserir na carreira, né? Mas você precisa de experiência. Mas como o jovem vai ter experiência para trabalhar, sendo que não é lhe fornecida essa experiência? Essas questões vão sendo geradas dentro desses jovens aqui, e logicamente o sofrimento psíquico vem. Como uma pessoa que está numa fase de iniciar a carreira não vai sofrer com isso? Sem emprego, sem acesso à saúde, a uma moradia mínima. Isso tudo faz com que o adoecimento mental aconteça e, consequentemente, essas pessoas venham a querer tirar a vida. Mas você pode pensar, nossa, tirar a vida é um gesto extremamente egoísta. Quem quer tirar a vida quer tirar uma dor. Quem quer tirar a vida quer tirar um sofrimento. Quem quer tirar a vida é porque chegou ao limite. Vem comigo, quando você está sentindo alguma dor, eu, por exemplo, sou assim, não suporto sentir dor. Quero logo tomar um remédio, quero fazer um chá, quero fazer alguma coisa. A gente sai correndo para o hospital quando a gente está com muita dor. A gente quer suprir logo aquela... na verdade, a gente não quer suprir, né? A gente quer acabar com aquilo, porque o nosso corpo é tão perfeito que ele não tolera o que é difícil, o que é muito difícil. Alguns têm um limiar de dor diferente, outros sentem mais, outros sentem menos. Alguns vão tomar uma dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça, vai passar. Outros vão querer tomar um chá, outros vão esperar passar. Outros têm um nível de autoconhecimento tão legal que tem uma dor de cabeça e já sabe que é falta de tomar alguma água, comer alguma coisa. Isso é bem interessante até. Então, com isso, a gente percebe que guardar coisas e coisas circunstanciais fazem com que esse adoecimento aconteça.
ele não está longe da gente. Quantas vezes nós mesmo acabamos engolindo coisas, sofrendo coisas que não necessariamente somos nós que causamos, e esse adoecimento aparece, esses sintomas aparecem. Pois bem, só o início do início para a gente abrir a nossa discussão. Eu acho interessante a gente falar sobre a vida, assim como eu comecei a falar. O nosso corpo é muito lindo, porque ele busca a sobrevivência o tempo todo. Quando a gente pensa na nossa fecundação, o espermatozoide e óvulo são milhões de espermatozoides querendo fecundar um óvulo. E quando a gente para para pensar assim, a nossa realidade é como se fosse, quem corre aí vai saber falar muito melhor do que eu. São quilômetros de distância do canal até a tuba uterina. Então, entre milhões de espermatozoides, você nasceu. Deus permitiu que você fecundasse o óvulo e hoje você é quem você é hoje. O nosso corpo é perfeito, ele luta para sobreviver o tempo todo. Só que não acaba aí. Daí, dos milhões de espermatozoides, você agora está fecundado. E aí, você começa a gerar dentro da barriga da sua mãe. Lá você está quentinho, tem comida sendo fornecida para você por conta da placenta. Você está quentinho, você está na sua. Só que chega o momento de nascer. E nascer é complicado para a mãe e para o bebê. Mais para a mãe, mas o bebê também faz força. Porque a contração do útero faz com que ele seja empurrado para baixo. E isso faz com que o bebê também tenha que fazer força. E quando ele nasce, o que ele faz? Ele chora. Então, por vezes, é necessário que nós também choremos. Porque foi a primeira ação que a gente fez quando a gente veio ao mundo. Instintivamente, e até de uma forma animal, né? Porque nós somos animais, só que nós somos racionais. Nós fizemos isso quando nós acabamos de nascer, nós choramos. E por que agora, depois de adultos, ou depois de um pouco mais de idade, que eu estou vendo uma galera adolescente aí, nós nos privamos disso, que foi o nosso primeiro ato, assim que a gente nasceu? Nós hoje em dia temos corpos diferentes, mas ainda nós temos esse tipo de emoção, que não pode ser privado. Porque se for privado, ele vai aparecer de outra forma. Vai aparecer em forma de palpitações no coração, em forma de insônia, em um choro que eu não sei por que se dá. Suor, muita tremedeira. Vários outros sintomas, porque uma coisa do teu corpo, uma coisa que teu corpo te pediu, você não deu, que foi um simples choro no momento certo. Isso é nosso instintivo, por quê? Porque o nosso corpo luta para sobreviver. Se eu parar de respirar aqui, o que vai acontecer? Eu vou morrer? O que vai acontecer? Eu vou desmaiar. Por que eu vou desmaiar? Porque o meu corpo, com toda a soberania que Deus criou, vai fazer com que eu desmaie e instintivamente comece a respirar de novo. Porque o nosso corpo não está programado para morrer. Quando a gente pensa no nosso coração, por exemplo, o nosso coração é um órgão relativamente pequeno para quem nós somos, né? Eu tenho 1,67 m. Então, o meu coração tem alguns centímetros, só que ele bombeia sangue para o meu corpo inteiro. Olha o trabalho que o coração tem desde antes de nós termos consciência. Porque a partir do momento da fecundação dos espermatozoides com o óvulo, o processo de amadurecimento desse feto vai acontecendo e meu coração começa a bater, eu tenho vida e eu nem sabia. O nosso corpo tem esse trabalho de existir, tem esse trabalho de estar aqui. Então, o que leva então uma pessoa a querer cometer o suicídio? A querer não mais estar aqui? A querer ir contra essa força que é tão grandiosa na gente? Quando eu falei sobre o automatismo de ser automático, é quando a gente para de perceber isso. E é muito perigoso, até espiritualmente falando. Nós paramos de perceber as coisas simples e lindas que Deus fez por nós.
Porque não é à toa que o nosso coração bate. Não é à toa que se eu parar de respirar, ele tem um mecanismo inteligentíssimo que me faz desmaiar para que eu volte à vida. Para que eu não faleça. Ou seja, quando a palavra de Deus fala que ele soprou o espírito de vida em nós, ele não estava brincando. Ele não quer que a gente morra de forma alguma. Então, falar sobre vida é falar justamente sobre esse contraponto do que é a morte e uma morte causada pelo suicídio. Então, a gente entende também que esse corpo acaba nos protegendo. O nosso corpo nos protege. É muito engraçado porque quando a gente está em situação de alerta, a gente quer correr, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu gosto muito de falar sobre o corpo humano. E eu sou apaixonada pela ciência, principalmente pelo pai dele, né? Que é o nosso Deus. Quando a gente fala do desenvolvimento humano e quando a gente pega também para estudar mais ou menos a anatomia ali da ansiedade, a gente percebe que quando a gente está ansioso, a gente começa a suar. Dá aquela coisa de querer mexer muito o pé, querer mexer muito a mão, e aí eu não durmo bem, e aí eu passo mal, me dá vontade de gritar, me dá vontade de sair correndo, e a gente lá paradinho. Quem olha pensa que está plena. Vai juntar. Pensamento acelerado, e o coração que bate. E sabe o que é isso? Olha como o teu cérebro é inteligente. Eu quero que você saia daqui hoje falando assim, gente, meu cérebro é muito inteligente. Eu preciso conhecer cada parte dele. Eu tenho que entender a minha mente. Porque você pode entender a sua mente. Você precisa ser uma pessoa que seja inteligente emocionalmente também. Porque você é inteligente. E você precisa entender isso como uma função interessante para você. A gente tem uma parte do nosso cérebro chamada o cérebro reptiliano. O que é isso? Ele é uma parte do nosso cérebro que é composta pelas memórias e lembranças dos nossos ancestrais. Então, quem são nossos ancestrais? São aqueles caras que estavam lá nas cavernas, que eles lutavam para sobreviver, né? Como eles lutavam para sobreviver? Eles tinham que caçar, eles viviam um dia sem comer, eles tinham que disputar território, eles andavam em bando. Então, isso não foi esquecido para a gente na nossa cabeça. Nosso cérebro ainda compõe essa parte. Só que, hoje em dia, a nossa luta não é mais correr de um leão. Não é mais ter que sair correndo para caçar algum animal para poder comer. Hoje em dia, é o chefe que eu tenho que enfrentar no trabalho. É a conversa que eu tenho que ter com meu marido. É o que eu preciso enfrentar dentro da igreja. É a pessoa que eu tenho que fingir ser e não sou. É a insônia que me aparece de noite. É aquilo que eu tenho que lidar e não consigo. Isso, eu não preciso de um leão correndo atrás de mim. Mas algumas situações são gatilhos para que esses sintomas apareçam. A ansiedade é ruim? Não, porque a ansiedade é justamente a ânsia da energia. Então, o nosso corpo precisa se movimentar justamente por termos essas lembranças, essas memórias do nosso cérebro. A gente precisa se movimentar. Só que essas energias precisam ser depositadas em coisas benéficas do nosso corpo a longo prazo. Então, só para fechar a minha parte, é interessante a gente pensar nesse cérebro, como um cérebro também, assim, eu gosto de articular assim, parece que ele tem um pouco de preguiça de assimilar determinados hábitos. Por quê? Porque sair da zona de conforto é difícil. Por que nós choramos assim que nós nascemos? Porque a gente saiu do quentinho, a gente saiu do escurinho, a gente saiu da respiração automática, porque até então estava ligada à placenta. Então, quando eu corto o cordão umbilical, eu tenho que respirar sozinho. E aí Deus é tão perfeito que faz o bebê chorar para os pulmões dele se abrirem. Amém. Olha como a nossa vida é altamente inteligente e potente. Nós não estamos fadados a morrer. Então, essa parte do nosso cérebro, assim, eu costumo dizer que é aquele amigo, mas não é amigo, é aquele amigo que passa muita mão na tua cabeça. O nosso cérebro tem dificuldade com novos hábitos. Porque novos hábitos, eles são bons a longo prazo, mas na hora não. O nosso cérebro, ele sempre quer buscar o que é prazeroso pra gente. O que é prazeroso pra mim? Comer uma barra de chocolate. É prazeroso pra mim. Pra mim também. Mas é assim, comer a barra. Não é comer um quadradinho.
por vez. É a barra. Mas o que é benéfico? É um quadradinho por dia. Mas o meu cérebro quer o quê? A barra. Porque é mais gostosa. Sabe por que o nosso cérebro sempre quer o que é mais prazeroso? Porque ele trabalha muito. Ele trabalha desde que antes da gente nascer, ele já está trabalhando. Quando a gente passa um dia todo de trabalho, o que a gente quer fazer? A gente quer descansar. E a forma como ele encontra de descansar é o quê? Eu quero alguma coisa boa, me dá uma coisa boa. Ai, não vai estudar não, vai deitar. Ai, não faz isso, não vai comer uma salada não, vai comer um chocolate, vai comer um açúcar. Isso que me dá prazer, isso me libera serotonina. Eu quero isso. O nosso cérebro é aquele amigo que, ai, vai, não muda não, tá bom assim, eu tô trabalhando demais. A gente sempre tem que questionar as coisas que a gente pensa, sabe? Senão a gente se auto-sabota, mas eu nem vou entrar nisso aqui, que isso aí é outro assunto. Sempre que a gente questiona nossos próprios pensamentos, a gente encontra algumas respostas. E nessa questão de novos hábitos, uma pessoa que busca pelo seu prazer, sempre, né? Não uma pessoa, mas é a forma como a nossa psique funciona. A linha que o Júlio segue, a psicanálise explica bastante sobre isso. O meu cérebro, por exemplo, numa situação em que eu tenho que conversar com o meu chefe, alguma coisa do trabalho. Então, meu cérebro, que eu ainda não conheço muito sobre ele, não busco conhecer muito, ao invés dele querer conversar com o chefe alguma coisa que está pegando, ele vai falar assim, cara, eu não vou conversar não, porque eu acho que... sei lá, meu patrão não vai gostar e ele vai acabar me mandando embora. Eu sei que se eu fizer isso, talvez seja interessante, mas eu não vou fazer não. Porque senão ele vai achar que eu já estou querendo me meter, virar, sei lá, um supervisor, sendo que, pô, nem quero isso agora, não vou fazer não. Ou seja, você já se sabotou. Porque você pensou e já achou que era real. Gente, nosso pensamento não é real não. Sinto lhe dizer, nosso pensamento não é real. Débora, como assim? Mas ele acontece. Acontece, mas não é a realidade. Eu posso pensar, mas isso quer dizer que se tornou real? Só se eu fizer, só se acontecer. Então, é difícil às vezes a gente ver os fatos, mas eles estão aí. E às vezes a gente sofre porque nós pensamos algo que nós acreditamos ser real. Ok, não falei com o meu chefe. Poxa, já me sabotei, já. O meu cérebro está preguiçoso, ele foi aquele amigo que falou, não precisa fazer não, poxa, me dá essa condição, eu trabalho com você o dia todo, eu te dou concentração, eu faço tudo com você desde que você nasceu, não, tu não vai fazer isso não, relaxa, come um chocolatinho, fica tranquilo. Mas o cérebro, a pessoa, né, a pessoa que tem aquela saúde mental em dia, que está a fim de... Poxa, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tá a fim de se desafiar, por quê? A gente mexer com coisas que são desrespeito à nossa saúde mental é muito difícil. Porque é um novo hábito. A mesma situação, vou falar com o meu chefe. Pô, vi aquilo lá, tenho que falar com ele. Ah, tô com medo. Ah, não, mas eu vou falar com ele. Então eu vou falar, olha, chefe, eu tava até com medo de falar com você, com o senhor, mas é isso, tem que resolver aquela situação ali. Pronto. Consegui, ufa, não guardei aquilo para mim. Eu poderia guardar aquilo que ele nem falou e se somatizar depois. Débora, como que somatiza? Tem gente que tem até doença de pele por conta de guardar as coisas. Tem gente que dá patada nos outros do nada, porque guarda as coisas. Sabe aquela pessoa que fica estressada e você não sabe nem por quê? Às vezes você está estressado e não sabe nem por quê. O outro já contando, eu me inscrevi. Você está estressado, não sabe nem por... Nossa, hoje eu tô chateado hoje. Ah, por quê, fulano? Não sei. Ah, porque às vezes, algum dia você guardou alguma coisa aí que não saiu. Porque tudo que a gente guarda, uma hora sai. E é exatamente esse exemplo que você pensou. Então é necessário que a gente tenha esse tipo de inteligência para que a gente não sofra. Às vezes você está pensando assim, não, mas eu falo tranquilo das minhas questões. Será? Ou será que você tem muita dificuldade porque não falar adoece? E você não merece adoecer. Já que Deus te deu uma vida que é capaz de fazer você desmaiar só para te fazer voltar a respirar, você não merece adoecer, não.
Ok? Eu gostaria de passar agora para o Júlio. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui. Eu quero falar depois, mas eu não vou tomar muito tempo, não. Fica à vontade. Fala bonito, não fala, gente? Eu sei que fala. Não vou diferenciar muito aqui do que foi falado, mas eu queria trazer uma questão um pouco mais prática do que acontece com a gente, né, nesse contexto todo. Ela foi falando algumas coisas ali e foi vindo outras coisas aqui na minha cabeça, fui anotando ali algumas outras ideias que eu tive aqui, que eu achei importante de estar conversando com vocês. Um pouco disso do que ela estava falando do estar cheio, né? O que acontece com o copo quando ele transborda? Pode falar, gente. Molha tudo que está em volta. Isso se parece com alguns momentos que vive na sua vida? Quando você fica muito estressado. Quem é atingido? Você ou o outro? Transborda. Né? Eu queria que agora você pensasse num quarto. A sua vida como um quarto. E que nesse quarto tem muitas coisas. E você vai colocando... Sabe aquele quartinho da bagunça que toda casa tem? Aquele lugar que você vai juntando as coisas lá, que você não usa, e você vai colocando ali? Às vezes esse quartinho da bagunça é o lugar que você guarda as coisas que você não quer olhar. Aquele lugar que você guarda as coisas que você não quer que as pessoas vejam. É o lugar que esse quartinho geralmente ele fica num lugar escondido da casa. Quando chega a visita, é o primeiro lugar que você se preocupa em esconder. É ou não é? E eu queria que vocês pensassem nesse quartinho da bagunça como umas coisas que às vezes vocês guardam e que vocês não querem olhar na vida de vocês. Porém, talvez essas coisas sejam coisas importantes. Mas você não quer olhar para aquilo naquele momento. E você já vai jogando tudo que você não quer olhar para dentro do quarto de onde? O quarto da bagunça. Só que chega um momento que esse quarto da bagunça ele enche. E você não consegue mais entrar nesse quarto. Você já... Aquele momento da faxina que um monte de gente costuma fazer final de ano, né? Porque parece que Natal é época de arrumar as coisas, né? Tira tudo do lugar. E às vezes você vai pegar esse quarto para mexer. E quando você mexe nesse quarto, você vê tanta coisa que você nem lembrava que você tinha. Tanta coisa que tinha ali que você vai guardando e não lembrava. Coisas que você nem precisava mais tá naquele quarto. Só que se você não mexer naquele quarto, você vai saber o que tem dentro daquele lugar depois de tanto tempo. É assim com você. Você tem esse quartinho da bagunça dentro de você. E quando você não organiza esse quarto, ele vai enchendo. Se você encher o quarto ao ponto de você não conseguir entrar, você vai conseguir ver alguma coisa, às vezes, do que está lá atrás? Ou melhor, você vai conseguir entrar dentro desse quarto? Enquanto você... Às vezes, a gente faz isso com a gente. A gente vai acumulando tantas coisas. E às vezes a gente não quer lidar com aquilo, a gente vai jogando no quartinho da bagunça. Só que, preste atenção numa coisa. O quartinho da bagunça continua dentro da casa de vocês. Ele não saiu de lá. É uma ilusão que você coloca de ele não estar sendo visto. Mas você sabe que ele está lá. E se você não organiza esse lugar, ele só vai virando uma bagunça de coisas. Que chega um momento que você não sabe nem o que vai fazer com aquilo tudo. Aquele momento que você abre aquele quartinho e você fala assim, eu acho que eu tenho que dar essas coisas. Ou você chega num momento que você vê um monte de coisa que você não usa mais, porém você não quer se livrar delas. Porque você tem um apego com aquele objeto. E eu queria trazer vocês a pensarem que apego que talvez vocês tenham e que vocês estão guardando.
Por que eu estou trazendo isso? O que isso tem a ver com esse tema que a gente está trazendo do suicídio? Uma pessoa que ela chega a um momento de sofrimento, de angústia, em que ela chega a querer tomar o ato de tirar sua própria vida, ela não está querendo fazer esse ato porque ela quer morrer. Ela está cometendo esse ato porque ela quer acabar com uma angústia. Ela quer acabar com o sofrimento. E às vezes viver é angustiante para essa pessoa. Tão angustiante que é mais fácil tirar. Mas o que pode estar acontecendo com essa pessoa? Ela está com o quarto da bagunça muito cheio. Tão cheio que ela não sabe o que fazer com aquilo tudo. E às vezes, eu não sei como que você chegou aqui, mas talvez você seja uma dessas pessoas com tanta coisa dentro de vocês que não está sabendo lidar com o que está dentro de você. E o que acontece se esse quarto estiver muito cheio? Não tem porta que segure, vai começar a sair. E é assim que vai acontecendo com o nosso corpo. Como é que o nosso corpo, quando a gente não fala, o nosso corpo fala por nós. Aí começa você sentir um monte de coisa que você não sabe de onde está vindo. Vai no médico, faz exame e não tem nada. Não tem nada, não é mesmo? E você vai deixando para lá. Aí o que você faz quando o quarto da bagunça está cheio? Abre outro? É importante você pensar que tem coisas na vida que precisam ser solucionadas. Elas precisam ser vistas, ser arrumadas. O que acontece com uma pessoa com uma grande angústia? Ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar o que está acontecendo com ela. Porque está muito cheio. É como se ela estivesse dentro daquele quarto e o quarto estivesse tão cheio que tomou conta dela. Não tem espaço para ela se mexer. Não tem espaço para ela. Talvez você esteja se sentindo sem espaço. Talvez seja o momento de você começar a tirar coisas desse quarto e ter o espaço que precisa. É assim que acontece no atendimento psicológico. Eu recebo muitos pacientes que, muitos deles, inclusive, chegam com essa fala: eu estou me sentindo muito cheio de tudo. Eu não sei o que eu faço, eu estou me sentindo perdido. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi alguém falando isso. As pessoas procuram atendimento psicológico, muitas das vezes, no seu extremo, onde ela realmente não sabe o que mais fazer. E ela quer que o psicólogo fale para ela o que ela quer, que ela tem que fazer. Aí o psicólogo fala assim: você tem que fazer, você que tem que me falar. Eu não sei o que está no seu quarto da bagunça. Se você não me falar o que tem ali dentro, eu não vou saber. O psicólogo nada mais é que aquela pessoa da faxina que você não dá conta para fazer sozinho, você chama alguém para fazer, ele vai lá te ajudar a fazer. Mas de quem são as coisas? É da pessoa ou do psicólogo? Quem sabe onde vai colocar as coisas? O psicólogo ou a pessoa? Então, quem sabe aonde vai colocar o quê? Que está dentro de você? É você. É você que vai escolher o que vai jogar fora, que não cabe mais para estar ali. É você que vai escolher colocar de volta no lugar o que você acha que serve. O que acontece é que, às vezes, a gente acaba guardando coisas que a gente não precisa. Pegando pesos que a gente não precisa. Já parou para pensar na sua rotina? O quanto que, às vezes, você acaba trazendo cargas que não são suas? Aqueles momentos em que você começa a pegar a responsabilidade das pessoas que não são suas. Vamos pensar numa coisa prática, na família. Às vezes acontece um monte de coisa dentro de casa, a gente fala assim: mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que você realmente precisa fazer isso tudo? E as pessoas que estão na sua casa, elas não têm obrigações? E aquela pessoa: mas se eu não fizer, aquela pessoa não faz. Então é responsabilidade sua resolver o problema dos outros. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque às vezes a gente se sobrecarrega
de coisas que a gente não precisa. E esse sobrecarregar, chega um momento que a gente não dá conta. E essa palavra dar conta é algo que não estou conseguindo dar conta das minhas coisas, não estou conseguindo dar conta das minhas atividades. Mas será que você está dando conta do que é seu ou você está dando conta do que é do outro? Eu estou trazendo isso porque é importante você pensar que tem coisas que você precisa tirar que não são suas. E que isso acaba fazendo com que as pessoas cheguem num extremo que não sabem lidar. E eu queria trazer um pouco para vocês. Eu não quero ficar aqui categorizando, dando um monte de sintoma, senão você já vai achar assim, caramba, eu estou com isso, vou sair daqui agora, eu preciso de ajuda urgente. Não é dessa forma que funciona. Só que tem algumas coisas que, às vezes, você convive com alguém que esteja numa situação dessa, você pode se atentar e tentar ajudar de alguma forma. Tem momentos, nessa pandemia, né, a gente passou por um momento, estamos passando por um momento muito difícil, em que muitas dessas coisas que a Débora estava falando aqui, e do que eu estou falando, chegou no seu extremo. Passamos por um momento que teve um aumento de divórcio enorme nesse tempo de pandemia. E você pode se perguntar por que aconteceu isso. Muitas pessoas que não resolvem problemas. O que acontece com muitos casais é que não resolvem seus problemas. Tem suas vidas, tem seus trabalhos. Aí tem um problema dentro de casa. Em vez de parar e conversar, o que faz? Vou trabalhar. Não preciso ver a minha esposa, não preciso ver meu esposo. Eu saio de casa. Aí veio a pandemia, o que fez? Prendeu todo mundo dentro de casa. Aí aqueles momentos em que a gente joga aquela sujeira para debaixo do tapete e a gente sai, só que a casa está aberta, né? Eu posso sair, né? A casa está aberta, ventila, e aquelas coisas, às vezes, aquela poeira some. Só que a gente ficou trancado e a poeira não sumiu. O tapete começou a aparecer, a aumentar. Muitas pessoas que não sabem resolver essas questões, não sabem conversar. Porque nós vivemos num meio, numa sociedade que ensina que falar sobre nossas fragilidades, falar sobre nossos sentimentos é uma fraqueza. A gente aprende, a gente cresce aprendendo que falar sobre algo que as pessoas imaginam ser fraco. Você falar que está triste por alguma coisa, talvez para você é uma fraqueza. Ser fraco não é algo aceitável para a sociedade. Se não é aceitável para a sociedade, eu não vou falar. Aí você acumula de novo. E a gente volta lá no quarto que eu trouxe no início. E tem pessoas que nesse tempo, né, eu queria trazer uma atenção maior ao que tem acontecido muito. Um desânimo muito grande. Eu não quero trazer aqui uma questão da depressão em si, porque seria uma outra palestra para estar entrando aqui e aprofundando mais. Porém, a depressão, ela é um dos pontos em que a maioria das pessoas, se eu não posso dizer talvez todas, que chegam ao extremo de querer cometer o suicídio, ela está em um processo depressivo. E ela pode estar para apresentar alguns comportamentos, algumas coisas diferentes. Muitas vezes essa pessoa pode se isolar mais do que a rotina daquela pessoa. Às vezes você já está... Por que eu quero entrar um pouco, detalhar isso? A adolescência, esses pré-adolescentes, adolescentes, a gente está vendo num tempo que eles ficam muito isolados dentro do quarto jogando videogame, que é legal pra caramba, né?
Eu sei que é legal. E jogo no celular, e computador, Free Fire, pá, tanta coisa que quer ficar ali o tempo todo, ali o tempo todo. É o mundo dele. Só que, às vezes, esse se isolar, ele é um pouco mais diferente. Às vezes essa pessoa vai se isolar e não quer fazer nada. Então está fora um pouco daquela normalidade para aquela pessoa. Ela pode trazer mudanças muito bruscas no seu comportamento. Ficar muito estressada, por exemplo. Né? Às vezes o estresse, ele é um sinal de que o nosso corpo falando que tem alguma coisa errada. Você não consegue falar o que é aquilo, mas seu corpo está falando que tem alguma coisa errada. A pessoa que era muito festeira, gostava de estar na casa dos amigos, sair e tal, e de repente não sente mais vontade de fazer nada disso. Ela simplesmente quer ficar em casa, e só ficar em casa. Poxa, mas você era uma pessoa tão ativa, e era isso e tal. E ela começou a mudar esse comportamento dela. É algo que realmente já precisa se atentar. Uma tristeza constante, sem motivo. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre Setembro Amarelo, sobre o tema que nós estamos conversando hoje. E a menina que estava perguntando algumas coisas me perguntou qual era a diferença da tristeza para a depressão. E eu achei ótimo ela perguntar isso, porque as pessoas confundem muito. As pessoas não falam mais que estão tristes, elas falam que estão depressivas. Alguém que já ouviu falar isso? Ah, eu acordei depressiva hoje. Né? Talvez você já falou isso. Eu acredito que você já tenha falado isso. E a gente fica com essas coisas e colocando doenças como algo normal no nosso dia a dia. Uma pessoa depressiva, ela não está tão só triste. Né? O estado de uma pessoa depressiva vai muito além. Nem sempre a pessoa depressiva é aquela que vai se isolar dentro do quarto, que vai ficar lá chorando o dia todo. Porque às vezes tem uma pessoa com depressão do seu lado e você não sabe. Talvez tenha uma pessoa do seu lado que já tentou cometer um suicídio e você não sabe. Eu falo isso por experiência própria. Eu atendo muitas pessoas, já tive alguns pacientes que chegaram muito próximo disso. Tive pacientes que chegou a cometer e não conseguiu consumar o ato porque foi salvo a tempo. Né? E pessoas que, às vezes, uma sessão antes, parecia estar tudo bem. Na outra sessão chegou, aconteceu isso. E é assim que acontece. Pessoas que parecem estar bem. Porque às vezes é assim que você quer mostrar para as pessoas, você não quer mostrar que você está mal. Ou você possa achar que essa pessoa não vai te entender. Aí você não fala. E eu estou voltando de novo no quarto, cheio das coisas. Porque acho que o ponto mais importante que eu quero trazer hoje nessa fala, nessa palestra, a importância do falar. A importância do falado que te incomoda, a importância do falado que te faz mal, a importância de falar. Você não precisa falar para qualquer um, chegou aqui na rua, olha, está acontecendo isso comigo. Não precisa. Mas é importante talvez você ter uma pessoa, ou algumas pessoas, que você possa se aproximar. E talvez você seja essa pessoa que vai receber alguém. Mas será que você está aberto o suficiente para ouvir alguém falar que não está bem? Será que você vai falar que isso aí é qualquer coisa, é mimimi, né? Estamos na geração do mimimi. E não estamos, não. Tivemos uma adolescente, pré-adolescente de 12 anos que se suicidou agora há pouco tempo na nossa cidade. Isso é sério. Não é mimimi. Talvez ela ouviu muito isso. Talvez ela foi... Nós temos essa tendência, principalmente com crianças, a achar que é bobeira. Tudo é bobeira. Será? Será que às vezes,
Quando você vê o seu filho lá quieto, isolado, é normal? Porque está todo mundo assim, todos os adolescentes estão assim? Será que não vale realmente você se atentar a conversar com alguém, procurar saber um pouco mais? Estou trazendo para vocês que vocês precisam falar. Sejam para falar sobre as suas angústias, sejam para falar, para procurar ajuda, para procurar informação. Eu e Débora estamos aqui hoje trazendo informações para vocês. Mas talvez você não tenha esse acesso, ou não saiba como fazer esse acesso. E eu quero deixar eu falo a gente porque eu tenho certeza que a Débora também está aberta para isso, para estar trazendo qualquer esclarecimento que vocês possam ter, de repente algo que esteja acontecendo com vocês, com alguém dentro da casa de vocês, que a gente pode estar trazendo e tirando essas dúvidas. Mas é importante que você fale. Eu estava falando isso com a Débora, que é importantíssima essa porta que o pastor está abrindo aqui hoje. Isso não é conversado nas igrejas. Isso é um incômodo muito grande meu, como cristão, como psicólogo cristão. Porque as pessoas acham que tudo é diabo. E demoniza muitas coisas que não é para se demonizar. Quando você está com dor de cabeça, quando você está com dor de barriga, você vai procurar um médico? E por que quando é psicológico não pode procurar um psicólogo? Que é coisa de maluco? Entende? Como que a gente às vezes aprende algumas coisas? É importante você se atentar por isso. Porque quando tudo que se relaciona às vezes aos nossos sentimentos, às nossas emoções, como a gente lida com as nossas coisas, é deixado como uma coisa boba. Mas eu quero te perguntar se é bobo para você quando você fica numa angústia tão grande, fica perdido e não sabe o que fazer. Não é bobo para você. Se é bobo para o outro, não importa. Ah, mas que eu consigo fazer isso, problema. Parabéns para essa pessoa. Eu não consigo. Meu limite é diferente do seu. E as pessoas precisam entender isso. Por muitas vezes as pessoas não entenderem que o limite do outro é diferente do meu, elas tiram suas vidas. Então, se você não entende que você tem um limite e que você precisa respeitá-lo, você ultrapassa. E isso se torna uma coisa muito maior do que às vezes você possa administrar. Algumas frases, elas são muito comuns no nosso dia a dia. E eu queria trazer... às vezes você ouve e acha que é uma coisa comum. E são pontos de frases que é importante você se atentar para quem está perto de você. E talvez você que talvez esteja com um pensamento próximo disso, porque eu não tiro essa questão. Eu atendo cristãos, inclusive atendo cristãos que já tentaram se suicidar. Então isso acontece nas igrejas, tá bom? Isso aqui não está longe, está aqui. E eu posso dizer quase com certeza que talvez tenha algumas pessoas aqui que estão se identificando pra caramba no que estou falando aqui. E procure, tá? Eu estou à disposição, eu estou me abrindo para isso. Eu quero estar aberto para isso, certo? Pessoas que falam, nada mais faz sentido. Eu queria sumir. Tenho vontade de desistir de tudo. Eu queria morrer. Eu queria dormir e não acordar mais. Vocês não precisam mais se preocupar comigo. Isso não vai durar muito tempo. Alguém aqui já ouviu alguma frase dessa? E a gente fala assim, caramba, você está falando da boca para fora. Talvez aquela menina de 12 anos falou isso da boca para fora. E onde ela está hoje? Onde que está a família dela hoje? Eu quero trazer isso para vocês, gente, de uma forma que parece pesada. A gente precisa, às vezes, a gente precisa de um sacode para acordar que isso é uma coisa real. E acontece. E está aqui.
A gente precisa se atentar que essas frases elas não são normais. As pessoas que cometem suicídios, elas mostram indícios sim. Só que às vezes eles não enxergam. As pessoas não enxergam. Às vezes ela não sabe falar. E essas frases é um pedido de ajuda. E o que nós estamos fazendo como cristãos? Agora eu vou chamar para uma questão realmente nossa como cristãos. Nós cristãos somos chamados para seguir conforme Cristo foi, certo? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Nós estamos aqui para seguir o que Jesus nos ensinou, correto? Estamos fazendo? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Fechar os olhos e fingir que é bobeira? A igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar que são coisas que acontecem sim. Está aqui. E você pode ajudar uma vida. Você pode se ajudar. Só precisa querer. Às vezes a gente está tanto no nosso comodismo, no nosso estado confortável, que a gente não consegue olhar para o outro. A Débora estava falando sobre um ponto muito importante. O nosso corpo, ele é preparado para nos livrar da angústia. Tudo que nos angustia, ele tenta nos afastar. Sabe aquela pessoa que você não consegue ficar perto? Que ela fala às vezes coisas para você que você não gosta de ouvir? Aquele parente chato que sempre que você está falando coisas que te machucam e você não consegue ficar perto dela porque te dá uma angústia muito grande, é o seu corpo falando, se afasta. Só que tem momentos que o nosso corpo fala, se afasta, de coisas que a gente não pode fazer. Talvez essa coisa angustiante é o seu trabalho. E você precisa trabalhar. Aí o que começa a acontecer? Você fica com crise de ansiedade. Que traz de troça isso, que começou a me sentir... Eu vou para o trabalho e meu coração parece que vai disparar, parece que eu vou morrer. E o nosso corpo avisando que tem algo que precisa ser mexido. E a gente precisa se atentar para essas coisas. Eu acredito que alguns adolescentes aqui vão estar com isso de uma forma mais próxima. Algo que tem acontecido muito e foi meio que moda, inclusive, infelizmente, há pouco tempo, de adolescentes estarem se cortando. Só que isso não é uma brincadeira. E eu tenho certeza que temos adolescentes que estão quase todos aqui nesse canto, aqui escondido ali naquele cantinho ali. Eu tenho certeza que você tem algum amigo, ou talvez você, já tentou fazer isso. Alguém aqui conhece alguém que já se cortou, que já fez? Pode levantar a mão só para... Só queria que vocês se atentassem para aquele lado de lá, que são adolescentes, e eles estão vendo isso acontecer. Na escola, do lado deles. Isso não está longe. Talvez eles já pensarem em fazer algo do tipo. Ou já fizeram. E eu quero atentar isso porque isso não é algo que é uma bobeira. As pessoas às vezes colocam isso como bobeira e não é. E a gente precisa acordar que não é. Isso está mostrando que a pessoa está com uma angústia tão grande que ela precisa de jogar para fora. Um corte traz um alívio tão grande para aquela pessoa, porque não se compara com a dor que ela está dentro. É isso que significa quando a pessoa se corta. Não é um corte para você ver que está acontecendo alguma coisa, é porque ela não suporta, ela precisa fazer alguma coisa. Pessoas que arrancam cabelos, né? Tem até um transtorno para isso. Ela vai arrancando, precisa fazer alguma coisa. Pessoas que se acidentam demais. Já ouvi alguns casos de pessoas de constantes acidentes de moto, carro,
e que as pessoas não se atentam, que acontece isso, mas de uma forma constante. Será mesmo que está acontecendo de vez em quando? Até que ponto essa pessoa está tentando fazer algo e não consegue? Pessoas que às vezes tomam remédios em excesso, né? Eu estou com muita dor. E essa palavra é importante porque às vezes a dor que ela está falando nem é a dor de cabeça. É uma outra dor. Só que ela não sabe falar dessa outra dor. E ela quer acabar com essa dor. E esse acabar pode acabar com outras coisas, inclusive a vida. E nesse sentir, né, nessas coisas todas de sentir, muitas das vezes essa pessoa ela começa a se isolar e ela se sente muito sozinha. Você já teve a sensação de se sentir sozinha? Com um monte de gente em sua volta? Sabe por que isso acontece? Porque o estado de estar sozinho, ele não depende de pessoas. Depende de como eu me sinto diante dessas pessoas. Talvez você está aqui no meio desse monte de gente aqui. E você pode estar se sentindo sozinho. Porque o se sentir sozinho, ele está ligado a como eu vejo o outro em relação a mim. Enquanto eu acho que a pessoa que está do meu lado, ela me acha importante, o quanto que a pessoa que está do meu lado, ela considera o que eu falo. O que acontece hoje é que as pessoas, às vezes, não ouvem as outras. Elas estão tão focadas em si próprias, que elas não ouvem as outras. Então, elas se fecham. Então, nós estamos no meio de uma sociedade que acontece tanto suicídio, porque são muitas pessoas que se sentem o tempo todo sozinhas. E muitas pessoas, elas acabam não demonstrando, e aqui eu estou encerrando. Muitas pessoas que estão à nossa volta não demonstram isso de uma forma muito explícita, de uma forma muito visível. Eu estava conversando ontem, né, eu falei sobre isso no vídeo, que teve um professor há pouco tempo atrás, ali do Dom Pedro II, ali do centro. Muitas pessoas conheciam ele, era um professor de sociologia. E eu fui aluno desse professor. E era um professor assim que era muito animado na turma e tal, e chegava. E ele era conhecido como o amigo do pessoal da escola, porque ele saía para beber com os alunos. Ele era muito doido, assim, a gente não via, sabe, cara? É um cara que aproveita a vida. O que aconteceu há pouco tempo atrás? Não sei muito tempo não, uns 2, 3 anos. Ele se enforcou dentro do seu próprio apartamento. Um dia antes, sabe onde ele estava? Numa festa com a noiva dele e com os amigos. Precisa ficar isolado dentro do quarto para cometer algo do tipo? Não. Então, por que eu estou falando tanto do falar? Ele talvez não sabia como falar, ou não se sentia ouvido. E por esse acumular, ele não conseguiu lidar. O que acontece muito com pessoas que se afundam, por exemplo, em drogas, bebidas, é uma forma delas conseguirem lidar com a realidade delas. É por isso que você precisa tomar cuidado quando você julga alguém que está dentro do meio desse. Porque você não sabe como ela lida. Não é só tirar a droga, gente. Não é só tirar a bebida. Se você só tirar daquilo ali e não der alguma coisa para ela suprir, a forma como ela lida com a angústia dela, ela vai cometer outra coisa. Porque ela não consegue suportar. A pessoa chega a coisas talvez a comportamentos extremos, porque ela não sabe como suportar. E algo que eu queria trazer aqui para a gente fechar, para eu falar, pelo menos na minha fala, que falar sobre suicídio não leva pessoas a pensarem sobre suicídio. Falar sobre suicídio não faz pessoas cometer suicídio. Falar sobre suicídio abre talvez uma porta para alguém que precisa falar sobre essa angústia.
você falar, você abrir um momento da sua vida e conversar sobre isso com alguém, você pode estar dando uma oportunidade de aquela pessoa conseguir entender o que está acontecendo com ela e botar para fora. O pouco que ela bota, essa angústia pode fazer com que aquilo diminua e a pessoa não cometa suicídio. Eu conheço casos de pessoas que chegaram muito próximo. Aí, de repente, ela se deparou com alguém que ouviu. E ela falou que aquela sensação, aquela vontade de se matar foi embora. A importância de falar. E agora eu quero trazer mais uma importância. A importância do ouvir. Aí eu trago de novo a responsabilidade da igreja. O quanto nós estamos abertos para isso hoje, para estar recebendo essas pessoas. Eu acredito e eu vejo a igreja como um hospital. Só que eu percebo muitas pessoas, que inclusive eu recebo no meu consultório, que não vê a igreja como um hospital, vê uma igreja como um lugar de julgamento. Um lugar que afasta essas pessoas. Eu quero que a igreja seja um lugar que as pessoas que elas se sintam bem para estar aqui e sejam tratadas. A gente precisa ter esse cuidado de pensar que a igreja ela precisa estar aberta para receber qualquer tipo de pessoa. Não é a pessoa que você acha que ela tem que estar aqui. Aqui não é lugar de gente certa. Aqui é lugar de gente doente. É isso que Jesus veio, para os doentes. Ele fala isso na palavra dele. Então que a gente se atente para isso, para a gente ficar um pouco mais aberto. Eu sei que talvez eu tenha trazido uma palavra muito pesada. Não era isso o meu propósito. Mas eu entendo, nós entendemos, que às vezes tem pessoas aqui que precisavam de ouvir outra coisa. E eu também entendo na condução do que Deus quer. Certo? Termino minha fala aqui. Queria passar para a digníssima. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer falar algo? Estou percebendo todo mundo assim para mim, gente. Olha, respira assim agora. Pode soltar, tá bom? Eu disse que ia ser profunda. Sempre assim. E assim, falar também da questão do SUS, né? Como é importante essas portas de entrada, porque falar sobre isso mexe com muita coisa. Identifiquei que precisa de algo. O SUS é uma possibilidade? É uma possibilidade. Por quê? Você pode ir na UBS, que a gente chama de postinho de saúde, né? Mas na verdade é Unidade Básica de Saúde. E lá tem um núcleo chamado NASP, que é o Núcleo de Atenção à Família. E lá eles podem te encaminhar ao atendimento psicológico gratuito, tanto no ambulatório de saúde mental, que é ali no centro. A gente aqui que é da Redondeza de Correios, você pode também tentar ali no ambulatório escola, né? Lá também tem atendimento psicológico, mas é com estagiários, né? Não é com profissional, mas mesmo assim tem toda a supervisão possível. O SUS, ele nos garante esse direito do atendimento psicológico. Porém, como nós não temos acesso, nós tendemos a falar mal daquilo que a gente não conhece. Então, é interessante a gente saber dos nossos direitos. Então, vá à unidade de saúde, unidade básica de saúde mais próxima que você conhece. Ao próprio CAPS também. Antes eu achava que CAPS era posto de saúde qualquer. Nós estamos recheados de unidades assim, interessantes, psicológicas de saúde na nossa cidade. A gente não faz ideia. O CAPS é um dispositivo muito interessante.